Esta celebração eucarística vai ser aplicada por Alma de Coutinho de Sousa Mendes, Maria Luísa Simões Belo, no 7º dia do seu falecimento, pais, irmãos e demais familiares defuntos, Angelina de Fátima dos Santos Mendes Pires e seus avós, e em louvor de São José. Também pelos irmãos do Divino Espírito Santo e por todos os ajudantes e mordomos, por intenção dos vivos e por alma dos defuntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Sejam bem-vindos, irmãos, a esta celebração para a qual o Senhor nos convidou o seu imenso e incomensurável amor. A Igreja hoje celebra a solenidade do Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria Santíssima, tal como o Senhor Jesus, antes de subir ao céu, tinha prometido. A partir daí, começaram a anunciar Jesus Cristo ressuscitado a todos os povos. E a Igreja foi se edificando e os povos foram aceitando Jesus Cristo como uma mensagem de salvação. Ele que prometeu o Espírito Santo como o Espírito da verdade, o Consolador, que nos ensinaria toda a verdade. Mas às vezes não abrimos o coração à verdade de Cristo e deixamos levar por outras modas, por outras novidades, por outros princípios, se é que são princípios que o mundo nos vai apresentando e que muitas vezes colidem seriamente com a verdade do Evangelho. Quer dizer, somos pecadores. Por isso mesmo vamos reconhecer uma vez mais essa situação de pecadores, pedirmos perdão ao Senhor e esforçarmos por abrir o nosso coração à ação do Espírito Santo. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações. Derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a uma forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo, que se iam dividindo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. A tonos maravilhosos diziam: não são todos os galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, pertencentes diários. Ouvimos proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Love
Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito, para constituirmos um só corpo, e a todos nós foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu de lá a casa onde se encontravam. É exatamente este acontecimento
da história da salvação que a Igreja, neste dia solene, celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, tal como o Senhor Jesus o tinha prometido. Eu vou partir, vou para o Pai, mas não vos deixarei sós. Enviar-vos-ei o Paráclito, o Consolador, o Espírito da verdade, que vos ensinará toda a verdade. Então sereis minhas testemunhas até aos confins da terra. De facto, após os discípulos terem recebido o Espírito Santo, começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Quer dizer, começaram, de facto, a comunicar a todos os povos de todas as línguas que Jesus Cristo ressuscitado é o Senhor, que a nossa fé se fundamenta precisamente em Jesus ressuscitado. Ele que passou fazendo bem, Ele que nos deixou uma mensagem nova, uma boa nova, um Evangelho, portanto uma mensagem sempre atual, para que nós possamos ser verdadeiramente felizes. Oh, quanto o mundo de hoje precisa de se debruçar sobre o Evangelho, porque às vezes podemos cair na tentação de julgarmos que somos felizes seguindo caminhos diversos daqueles que o Evangelho nos apresenta. Até porque, em um dia destes, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, São Paulo recordava-nos uma frase que Jesus Cristo teria dito, por sinal não está escrita no Evangelho, mas não admira. São João diz no fim do seu Evangelho que se fosse para escrever todas as coisas que Jesus fez e disse, que seriam necessários muitos livros. Então a frase que São Paulo cita é esta: há mais felicidade, há mais alegria no dar do que no receber. Quando nós egoisticamente olhamos para nós próprios, quando nós egoisticamente não queremos seguir a verdade do Evangelho e procuramos seguir os incentivos da carne, não podemos ser verdadeiramente felizes. São Paulo, na carta aos Romanos, como também em outras passagens das suas cartas, insiste muito sobre este aspecto. Nós, discípulos de Jesus Cristo, temos que ser seres espirituais, que não nos deixemos guiar pelas tentações da carne, embora sujeitos a elas com certeza, mas pela verdade do Espírito, vivermos como homens espirituais. Quem se deixa guiar pelos apetites da carne acaba por se condenar. Quem se deixa guiar pelo Espírito de Deus, pelo Espírito da verdade, poderá ser salvo. Caríssimos irmãos, nós precisamos, o mundo de hoje precisa muito que nós cristãos demos testemunho. Procuremos encontrar sempre no Evangelho de Jesus Cristo, nos outros textos bíblicos, especialmente os do Novo Testamento, também na tradição da Igreja e no magistério vivo e autêntico da mesma Igreja, as orientações para a nossa vida. E quando nos sentimos desorientados, não tenhamos receio de nos aproximarmos de quem nos pode ajudar, de quem nos pode apontar o caminho, de quem pode realmente apoiar-nos para que nós sejamos verdadeiramente felizes e não nos iludamos com as falsas felicidades que o mundo propõe e que, ao fim e ao cabo, não nos realizam plenamente. A felicidade é o anseio mais universal e mais fundamental de todo o ser humano. Mas nós só podemos ser verdadeiramente felizes, como diz São Paulo numa outra passagem, quando Cristo for tudo em todos. Para isso nós precisamos, de facto, deixar-nos conduzir pela ação do Espírito Santo. São Paulo, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, na passagem que nós acabamos de ler há momentos nesta missa,
dizia-nos: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. E depois fala dos diversos dons espirituais que nos são concedidos a cada um de maneira diferente, com certeza, mas o Senhor é o mesmo. E esses dons, os dons chamados dons carismáticos, são-nos dados para que nós os possamos render no mundo em que nós vivemos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. É que esses dons que nós recebemos não é para nos gabarmos deles, nem os guardarmos celosamente, mas para pôr ao serviço uns dos outros. E aqui voltaria novamente à afirmação de São Paulo: há mais felicidade, há mais alegria no dar do que no receber. E depois volta São Paulo, ainda nesta primeira carta aos Coríntios, a falar do corpo místico de Jesus Cristo, de que todos nós somos membros e Ele é a cabeça. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito para constituirmos um só corpo, e a todos nos foi dado a beber um único Espírito. Bebamos deste Espírito que o Senhor nos concede, e neste dia solene deixemos-nos conduzir como seres espirituais pela ação do Espírito, o Espírito da verdade, o Consolador, o Paráclito, aquele que nos ensina o verdadeiro caminho que conduz à vida plena a que todos nós aspiramos. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio ao Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o salvatismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, neste dia santíssimo em que terminam as festas pascais, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso para que, pelo dom do Espírito Santo, confirme a Igreja na unidade. Digamos com alegria: ouvi, Senhor, o vosso povo. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pela Igreja, presente em toda a terra, para que proclame as maravilhas do amor de Deus, em todas as línguas e culturas do universo. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelo Papa, sucessor de Pedro, pelos bispos e por todos os párocos e suas comunidades, para que o Espírito Santo lhes dê ardor e sabedoria. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Por todos aqueles que invocam a Deus como Pai e receberam em seus corações o dom do Espírito Santo, para que sejam testemunhas vivas do Evangelho. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Por cada homem que faz o bem e ama a justiça, que luta e sofre pela liberdade e pela paz, para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelos fiéis que receberam dons do Espírito e exercem ministérios na nossa comunidade, para que em tudo agradem ao Senhor. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Deus eterno e onipotente, que enviais aos corações dos vossos fiéis o Espírito Santo que fizeste descer sobre a Igreja na manhã do Pentecostes, tornai-nos testemunhas do Evangelho,
para proclamarmos aqui e em toda a parte as maravilhas que realizastes pelos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente os mistérios deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, darmos graças sempre e em toda a parte. Hoje manifestaste a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramaste o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo é o Senhor, Santo.
verdadeiramente santo. E todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oração pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, a memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santa Bárbara, nossa padroeira, São Sebastião e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo João, e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos vossos servos, Clotilde Sousa Mendes, Maria Luísa Simões Melo, pais, irmãos e familiares defuntos, e Angelina de Fátima dos Santos Mendes Pires e seus avós, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição, quando Ele vier a ressuscitar os mortos e transformar o nosso corpo mortal à imagem do seu corpo glorioso. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos cantar como o Senhor nos ensinou. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor é nosso Deus, eis a minha parte, a palavra e a ressurreição.
Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, concedei nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo, e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. No próximo domingo celebraremos o Domingo da Trindade. A missa será também às 11 horas. Como sabeis, nos dias de Bodo, normalmente a gente celebrava a missa às 10h30, mas uma vez que não há Bodo propriamente dito neste ano, a missa será, a hora habitual será às 11 horas. Também no próximo domingo, após a celebração da missa, o Império estará aberto para que, se houver alguém que queira pagar alguma promessa ao Espírito Santo, possa fazer. O Senhor esteja convosco. Deus, fonte de toda a luz, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o seu Espírito santificador, vos alegre com as suas bênçãos e vos conforte sempre com os dons do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo que apareceu admiravelmente sobre os discípulos purifique os vossos corações de todo o mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. O Espírito Santo que congregou os povos diversos na confissão de uma só fé vos faça perseverar na mesma fé e vos confirme na esperança, até que possais ver a Deus face a face. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.